Bom, eu tô aqui no meu intervalo de trabalho, aí lembrei que eu tava com a câmera e pensei, por que não gravar um programinha com um cenário um pouco diferente? E é uma biblioteca, né? Então tem tudo a ver. Guerras Secretas, meus amigos, falta falar do mês de novembro e de dezembro. Eu procurei falar sobre os dois no mesmo vídeo, porque dezembro tem pouca coisa e novembro tem coisa demais. Caraca, vocês vão ver. Primeiro que nesse mês a gente deve ter o lançamento das Guerras Secretas edições número 8 e número 9. Isso, no caso, a revista mensal e mais a quarta edição do Velho Logan. E um ponto importante é que a Panini, ela vai lançar as Guerras Secretas no Brasil antes de começar a All New, All Different Marvel, porque lá nos Estados Unidos a Marvel acabou atrasando, né? No caso, as Guerras Secretas atrasaram, então eles começaram a iniciativa pós Guerras Secretas enquanto o gibi ainda estava saindo. E já que a gente tem aquele delay no Brasil, né, de uns 9 meses, porque acontece nos Estados Unidos, a Panini vai publicar direitinho. Saindo agora um pouco das minisséries, o primeiro encadernado que a gente deve ter no mês de novembro é o Guerras Secretas Zona de Guerra, que esse no caso foi o único que eu não achei nenhuma informação sobre o que ele trata, né? Não tem nenhum título equivalente nos Estados Unidos e eu não consegui encontrar, mas enfim, os outros sim, eu tenho as informações certinhas. Eu sinceramente espero que esse título seja voltado pro Weird World, que é um título nos Estados Unidos que foi bem elogiado, ou o MODOK Assassino. Caraca, é algo que eu tô muito afim de ler e eu acho que não vai ser no Brasil, que é esse título do MODOK. Isso pode parecer imbecil, mas dizem que é legal. Ainda no mês de novembro, a gente vai ter Guerras Secretas, O Cerco e Caveira Vermelha, né? Um encadernado em duas partes, sendo que a primeira parte dele, ele se refere não à saga O Cerco lá de 2010, escrita pelo Bendis. Na verdade é algo muito mais legal. E pelo que eu vi, esse é o título assim dos tains mais ligados às Guerras Secretas em si, né? No caso, é algo que seria importante tu ler junto com a minissérie principal. Aqui a gente vê os Defensores da Muralha, porque as Guerras Secretas elas são meio que inspiradas no Game of Thrones, né? Então a gente tem o Night Watch, vamos dizer assim, porque, se tu também não sabe, né, no caso, o mundo das Guerras Secretas, ele é dividido por uma muralha que protege os territórios da invasão dos zumbis Marvel e dos Ultrons. Então, nesse título do cerco, a gente vai ver a galera que protege essa muralha. Cara, parece algo muito bom, assim. E já na segunda parte, a história vai se focar num grupo liderado pelo Magneto que tá caçando Caveira Vermelha. No caso, o nosso querido Red Skull, ele tentou derrubar o Doutor Destino do poder. Porque se tu não sabe também, né? No caso, no mundo das Guerras Secretas, o Doutor Destino é o grande deus, né? Ele criou todo esse universo, juntou vários pedaços do universo Marvel. Isso eu vou falar um pouquinho melhor num próximo vídeo. Mas então a ideia dessa história é que o Caveira Vermelha foi banido e foi jogado pra depois do muro, né? No caso, lá pras Deadlands, onde tem os Ultrons e os zumbis Marvel. E aí, só que ele não foi morto, né? Ninguém achou o corpo dele. Então o Magneto vai liderar um esquadrão pra tentar achar o Caveira Vermelha e ter certeza que ele foi morto. Dizem que é muito ruim, assim, dizem que é um dos piores títulos das Guerras Secretas, mas eu vou procurar ler pra comentar. Outro título que eu tava muito ansioso pra ler, mas que durante essa pesquisa eu fiquei um pouco desmotivado, é Guerras Secretas, o fim do universo Ultimate. Basicamente temos Brian Michael Bendis e Mark Bagley, os caras que há 15 anos começaram o universo Ultimate da Marvel, escrevendo o que seria a última história. Dizem que assim é uma completa confusão e que não vale o teu tempo de leitura. Isso tanto os fãs quanto os críticos, assim, dizem que é um negócio abominável. Mas é um pouco triste, né? Porque, pô, o universo Ultimate é tão legal, né? Foi tão legal. Embora eu acho que a gente pudesse ter encerrado ele lá no Ultimato, né? Porque, cara, o que veio depois, tirando Homem-Aranha, foi triste. Também no mês de novembro, a gente vai ter Guerras Secretas Homem-Aranha 4, que vai ser um encadernado que dentro dele vai trazer Guerras Secretas 2099, que é um título escrito pelo Peter David, o cara lá, o criador do Homem-Aranha, do universo 2099, que no caso aqui ele vai trazer uma versão dos Vingadores futurista, algo que não tinha lá no universo de 2099, lá dos anos 90. Segundo os reviews que eu pesquisei nos Estados Unidos, os fãs dizem que é algo ok ou muito ruim, né? Os reviews variam nisso, ninguém diz que é excelente. Então parece não ser algo muito obrigatório de ler. E ainda em novembro a gente tem Guardiões da Galáxia número 4, que dentro desse encadernado vai ter Kitty Pryde e Star-Lord, e depois Capitão Britânia e os Poderosos Defensores. No caso da história da Kitty Pryde e do Star-Lord é um pouquinho complicado de explicar. Mas basicamente, o Peter Quill, na primeira edição das Guerras Secretas, ele foi um dos poucos caras que conseguiu sobreviver ao fim de todos os universos da Marvel. Só que ele acabou indo parar, de um jeito que eu não vou te contar, no mundo de batalha, né? Que é esse mundo maluco das Guerras Secretas. E aí na história, ele tá lá lamentando, né, que ele perdeu a Kitty Pryde, o amor dele quando o mundo acabou. Que vamos combinar que todo mundo fica triste quando o mundo acaba e tu perde a tua mulher, né? Nada mais justo. Mas nem tudo tá perdido, porque ele encontra uma outra Kitty Pryde, que é a Kitty da Era do Apocalipse. Dizem que é um gibi bem humorado, assim, e divertido.
acho que vale a pena, principalmente para quem tá acompanhando o mix dos Guardiões da Galáxia, porque, pelo que eu entendi, essa história ela é meio que uma sequência do legendário Senhor das Estrelas, que tá saindo, né, no mix da Panini. E no caso do Capitão Britânia, o destaque é a arte do Alan Davis, né, um desenhista legendário que tá vindo aí na Comic Con Experience, mas o foco aqui não vai ser no Capitão Britânia tradicional. Na verdade, vai ser na versão dele da Era de Ultron, que eu vou ter que ler aqui na pauta porque o nome é muito complicado. Faiza Hussain, que é basicamente uma personagem com características de uma curandeira, no caso, que vai procurar no mundo de batalha das Guerras Secretas outros capitães Britânia e tentar ajudar ao máximo com suas habilidades, pessoas que possam estar feridas. Bom, agora faltam só mais 2 títulos de novembro. Primeiro, o Vingadores número 4, que vai trazer a minissérie Hail Hydra. Aqui a gente acompanha o Ian, o filho do Capitão América, numa realidade onde a Hydra venceu. Sim, o mundo é dominado pela Hydra e ele tem que se virar no meio disso. Parece legal, ele tem boas notas nos Estados Unidos e dizem que ele trabalha bastante a questão da moralidade do herói, entre prender ou matar o vilão. É um material que eu vou ler, embora seja escrito pelo Rick Remender e eu não gosto muito da fase dele no Capitão América. E pra finalizar, o mês de novembro tem Guerras Secretas, Capitã Marvel e a Tropa Carol. Pelo que entendi, isso seria uma finalização da fase da Kelly Sue no título da Capitã Marvel. Que se tu não sabe, essa escritora ela tá uns 3 anos, eu acho, na personagem, desde lá do tempo em que ela parou de ser Miss Marvel e, né, se transformou em Capitã. Dizem que é uma linda despedida dela do título, onde a Carol lidera uma tropa para criar uma realidade ideal pro mundo. Dezembro. Sim, dezembro, o último mês das Guerras Secretas. Tem 2 coisas só em dezembro, por isso que eu botei nesse videozinho. Primeiro, a 5ª edição do Velho Logan. Sim, e vai gerar uma mensal, inclusive, né? Acho que eu já comentei isso nos outros vídeos. Mas o Velho Logan, ele continua depois das Guerras Secretas. No caso, essa é a edição 5. Provavelmente em janeiro a gente deve ter a edição número 6. E Guerras Secretas, os últimos dias do Surfista Prateado. Se não sabe, essa série, Últimos Dias, né, que saiu lá nos Estados Unidos como Last Days, ela mostra o fim dos personagens quando o universo Marvel acaba, né, antes de começar as Guerras Secretas. Eu tô gostando do título do Surfista Prateado, escrito pelo Dan Slott, então com certeza eu vou ler isso aí, né, embora eu esteja um pouco atrasado na leitura. Bom, acho que é isso. Caraca, é muito estranho tu gravar no teu local de trabalho, é a primeira vez que eu faço isso. Espero que esse programinha tenha sido útil aí pra ti. Comenta aí, cara, qual título das Guerras Secretas tu tá mais ansioso pra ler. E aguarde mais vídeos sobre esse tema aqui no canal. Caraca, tem muita coisa, acredite. Tem o melhor das Guerras Secretas, tem mais um vídeo explicando as Guerras Secretas, tem os comentários sobre a primeira edição. Enfim, eu gosto muito dessa saga, eu acho que merece uma atenção especial. Certo? Tua companhia foi um prazer.